Oi, gente, a gente vai falar então hoje sobre geopolítica no mundo contemporâneo e avançar em algumas habilidades do primeiro bimestre, certo? As habilidades são, então, analisar as raízes históricos e geográficas do conceito de geopolítica, analisar situações representativas da ordem mundial contemporânea e do papel exercido pelas potências hegemônicas na manutenção do sistema mundial vigente, aplicar o conceito de ordem mundial considerando as diferentes formas de poder entre as nações e identificar e definir e classificar diferentes potências e superpotências e seu papel na ordem mundial. Para a gente começar, eu vou começar falando sobre geopolítica e geografia política. Geopolítica sempre vai ter alguém, um militar, um estrategista, uma pessoa importante ligada ao governo, que vai criar estratégias para que o seu governo consiga ter hegemonia mundial, consiga ser uma potência em vários, tanto da questão econômica, militar e cultural. Na geografia clássica, nem tanto cultural não era uma importância, Não tinha a importância que se tem hoje, mas sim política, econômica e militar. Então a gente tem estratégias e relações internacionais envolvendo os estados e os meios adotados não políticos, sempre que necessário, como sanções políticas, violência, guerras. A geografia política é o que a gente vai fazer, que é estudar esse processo, estudo das relações espaciais relacionadas ao poder do Estado. E como se deu essa geopolítica clássica, como que ela hoje, e o que acontece no mundo atual, mundo globalizado, mundo multipolar, o que esse processo todo contribuiu para que a gente tivesse quem está na potência hoje, por exemplo, que é os Estados Unidos, não mais uma influência tão veemente e europeia, como Inglaterra, França, Rússia, que foram grandes potências, são grandes potências, mas hoje quem tem a hegemonia mundial e o poderio aí, são os americanos, os Estados Unidos da América. Então, a geopolítica clássica, esse termo ele se tornou popular durante a Segunda Guerra Mundial, significa a disciplina ou prática da utilização de poder político em determinado território. Ou seja, posse desse território, eu ter posse. Esse termo geopolítica ele surge nas teorias do Rudolf Kihlen, com base nos estudos das teorias do Hatzel, mas Hatzel ele nunca vai falar em geopolítica, não vai utilizar esse termo. Esse termo surge com Rudolf Kihlen. Hatzel é o pai da geografia e estratégia, pai da geopolítica, segundo Rudolf Kihlen, e ele tinha várias ideias, e acreditava que o poder das nações estava no território. Então, basicamente, é esse o pensamento da geopolítica clássica. O poder das nações ele se encontra dentro dos territórios. E dentro da geopolítica clássica, a gente tem três pessoas que foram importantes nesse processo, de Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial e até hoje. Então, a gente começa pelo geopolítico clássico Mahan, ele é americano, ele acreditava que para os Estados Unidos conseguir a hegemonia, ele era militar, da marinha, ele precisava investir nos mares, nos oceanos, Então, era ocupar os oceanos, ocupar os mares, ele criou o Canal do Panamá, surgem vários processos de construção, mas ele toma a frente em 1904 e ele morre em 1914, justamente no mesmo ano em que o Canal de Panamá ele é inaugurado. Que era uma grande estratégia aqui da América, de transporte de materiais, de produtos, do que for, da América do Sul para a América do Norte, ali passando pelo Canal do Panamá e saindo no Golfo do México. Esse canal foi de posse dos Estados Unidos até 1999, inclusive em 31 de dezembro do ano passado, o Panamá estava comemorando 20 anos de posse desse canal, que começou a ser construído desde 1800 e alguma coisa, não vou lembrar agora, exatamente, mas que só foi concluído em 1914 e que de 1914 até 1999 foi posse dos Estados Unidos. Hal Schoffer, ele é alemão, ele se suicida em 1946 e ele escrevia para a revista Geopolítica e a maior parte das suas publicações estavam as teorias do Hatzel, que é a posse do território. O espaço ele é vital, porque é no espaço que a gente vai conseguir plantar, a gente vai conseguir colher, a gente vai ter, quanto melhor o espaço, mais probabilidades do meu estado crescer, da minha população, é o estado-nação, na ideia do Hatzel,
crescer e expandir e se tornar uma hegemonia mundial, se tornar uma potência e dominar outros territórios, que era essa a ideia da geopolítica clássica. Então, na revista Geopolítica, o Haushofer ele vai acabar influenciando as ideias do Hitler, né, as ideias expansionistas. A gente tem uma Alemanha fragmentada, uma Alemanha que está passando por um processo de unificação territorial extremamente problemático. E essas teorias elas vão dando força às ideias do Hitler. A gente está falando de um processo do mundo, né? Pós início da década de 30, quando Hitler chega no poder. Em crise, a gente percebe que atualmente, quando a gente está em crise, a gente acaba colocando algumas pessoas no poder e que se crescem por conta da crise. Foi o que aconteceu com Hitler. E Hitler chegou ao poder com essas ideias, né, do espaço vital, de raça superior, ideias do Malthus, né? Então toda essa questão, e tinha que se ter território que vai culminar na Segunda Guerra Mundial. E ele vai ficar muito mal com tudo isso e ele acaba se suicidando em 1946, pós aí, né, pós-final da Segunda Guerra Mundial. Aqui essa imagem é um mapa de 1941, a ideia dele já estava mudando, né? Então antes ele tinha uma negação com a Rússia, depois ele vai falar, não, a gente tem que se aliar, e se aliar aos países da Ásia, enfim. E ele vai colocar essas 4 grandes regiões aqui como as regiões de maior poder, e que nessa região aqui seria mais, um pouco próximo à teoria do Mackinder, mas que daria melhores resultados, né? Teria aí uma hegemonia mais alcançável. O Mackinder, né, ele morre em 1947 também, pós-Segunda Guerra Mundial. Início ali, né, comecinho da da Guerra Fria. Ele vai falar, olha, que o Haushofer tá falando, que o Mackinder falou, o Mahan falou, não tá legal, não é por aí. A gente tem sim uma região que é o Heartland, que é o coração da terra, e que a gente precisa ter posse militares, estratégias, sanções, uso da força, uso da violência, porque é uma da região que a gente tem mais conflitos, né, de choque de civilização, de cultura ocidental com cultura oriental. É uma região que a gente tem muito conflito ali entre os judeus e os árabes, né, que a gente está falando da Euroásia, que é o que está aqui nesse mapinha aqui, né. Então precisamos ter poder, tomar poder, ter alguma influência nessa região. E essa é a ideia pós-Segunda Guerra Mundial. Ter influência na Heartland, que é o coração da Terra. Esquece o mar, agora a gente precisa tomar poder nessa região, porque essa região é a região que vai dar certo. E que assim, né, essa região tem o que lá nessa região, né? Então aí também se encontram as maiores concentrações de petróleo, né? Então tem uma certa importância. E em 1948 a gente vai ter a criação do Estado de Israel, né? Ali Palestina e Israel. E uma influência muito grande dos Estados Unidos. Embora seja um inglês que tenha essa ideia vai se propagar, né? E a gente tem hoje maior influência ali americana e russa. E esses são os geopolíticos clássicos. Quando a gente fala de geopolítica moderna, geopolítica contemporânea, a gente precisa entender um pouco desse processo, desse pensamento, do que é essa geopolítica, para a gente poder traçar uma linha do tempo e conseguir chegar no que a gente tem hoje e entender por que hoje a gente tem uma ascensão muito maior dos Estados Unidos e não de uma Europa, sendo que a gente teve o período, e a Europa ela tem uma hegemonia cultural, né? A hegemonia europeia ela também é muito forte, muito presente e importante, mas ela fica mais pouco atualmente do campo cultural, né? Da civilização ocidental. Mas quando a gente fala de poder militar, econômico e político, a gente está falando dos Estados Unidos, né? E não mais apenas da Europa, certo? Aí no próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre essa geopolítica contemporânea.